E agora, Gits? E agora? Bem, quarta-feira vamos falar de Kamen Rider Gits, que chega no episódio 31. E fase final do Yamato Grand Prix. E a coisa tá muito feia para os nossos Riders. Muito feia mesmo. Teve morte nesse episódio, teve revelação bombástica. E agora? E agora, Gits? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much. E vamos lá, gente, porque o episódio foi muito bom. A gente tem algumas coisas acontecendo e nem todas são muito boas assim para os nossos Riders. O foco do começo do episódio, como quem vai agir mais nele é o Keiwa, né, o Kamen Rider Tycoon. Ele tá ali com a irmã, a gente acompanha algumas coisas deles, até que começa o jogo dessa última fase, em que a cidade, ou o bairro que eles estão, é elevado além das nuvens. E, para completar, né, aparece uma deusa meio demoníaca ali, que vai julgar eles. E esse julgamento é meio estúpido, né? Tipo, várias cores vão aparecendo no chão em forma de círculos, né? Em que outros Yamatos em forma de anjo vão jogar as pessoas, ou vestidos de anjo, né? Vão jogando as pessoas, e de tempos em tempos essa deusa julga qual cor vai ser condenada, e as pessoas dessas cores vão ser jogadas pro chão, né? Na verdade, elas entram em queda livre e se transformam em bolhas que vão ser sugadas pela essa deusa. A gente depois descobre mais sobre o DGP, que basicamente essa versão corrompida é uma imitação da deusa da criação. E a gente descobre como o DGP é feito. Várias baixas feitas durante os vários jogos do DGP, em que é sugada essa felicidade das pessoas que foram mortas ou que caíram, e essa felicidade é transformada pela deusa da criação para conceder o desejo do vencedor, e assim mudando o mundo a seu desejo, né, dando felicidade pro vencedor. E isso meio que deixa os Riders meio ensandecidos, até porque é revelado que a deusa da criação é a mãe do Gits, que na verdade o Gits não deveria existir, e um dos primeiros desejos é justamente fazer o Gits nascer, né? O Gits fica meio chocado ali, pensativo no resto do episódio, e é o Tycoon que vai ficar mais puto, porque ele descobriu alguns episódios atrás que a família deles foi morta num DGP. E aí, como a irmã dele tá presa nesse jogo, ele vai ter que lutar ali para salvar pessoas, inclusive a própria irmã. O Bufa tá cada vez mais ensandecido ali, né? E a gente tem um confronto final entre eles. Só que é justamente nesse confronto final o Keiwa acaba derrotando um dos Yamato, sobrando apenas um deles e o Bufa pro final. Só que o Bufa acaba jogando ele de um dos buracos. Então o Keiwa deixa de existir e sai do jogo, sobrando só 4 jogadores, vamos dizer assim, para esse final do Yamato Grand Prix. O Kamen Rider Gits, que provavelmente vai tentar se vingar ali do Keiwa, mas ainda tá meio pensativo com tudo que ele descobriu. O Kamen Rider Bufa, que virou um grande vilão ali nesse finalzão e tá totalmente putaço. Um dos Yamato que acabou devorando o criador dele, numa cena bizarra ali, bem tocante. E o produtor, que pode virar lá um Kamen Rider, só que se ele entrar no jogo vai ser
no momento decisivo ali, que ele sabe que se ele cair, cai tudo. E agora? E agora? Bem, eu tenho que dizer que eu adorei como é que essas revelações foram dadas, que a gente já tinha descobrido no final do... Descoberto, né? No final do episódio passado, que a mãe do Gitz era a deusa da criação, mas como ela concedia esses desejos através de sugar a felicidade dos derrotados, foi algo assim cruel. E a hora que o jogo começa e ele vai se desenvolvendo com isso, a gente vê não só a competição entre os Riders e os Yamato pelo título, mas a competição entre as pessoas que estão lá pela sobrevivência, né? Então a comparação que eu fiz no começo com o Round 6 não é mera coincidência, né? A gente tem uma competitividade ali por sobrevivência muito forte. E a gente vê talvez uma crítica que aparece em Round 6, que é como a nossa sociedade virou essa competição desenfreada, né? Então vale tudo pela busca pela felicidade, e a felicidade pode ser qualquer coisa, né? Como é cantada na música, né? Pode ser liberdade, pode ser diamantes, dinheiro, poder. O que é a sua felicidade? E o quanto que você está disposto a sacrificar, né? E aí sacrificar provavelmente é dos outros, né? O quanto você quer pisar nos outros para conseguir o que você quer, né? A gente vê algumas frases ali do Kamen Rider Bufa e algumas frases de algumas pessoas que estão ali forçados a estar no jogo, algumas pessoas normais, que é bem isso, sabe? O quanto que a nossa sociedade virou mesquinha, o quanto que muitos têm pouco, porque poucas pessoas têm muito, né? E vão explorando isso dos outros. Então eu achei um episódio muito dramático. A morte do Keiwa, né? Foi algo ali que é meio simbólica, que o Keiwa era o Kamen Rider mais, vamos dizer, com o desejo puro, mais próximo de um herói, né? Enquanto o Gitz era meio misterioso e tinha uns desejos dele para resolver, e às vezes ele traía um outro, que nem uma raposa, né? O Keiwa era aquele que desejava que todos voltassem, que tudo desse certo, era aquele que lutava pelo bem dos outros. Inclusive a gente via ele fazendo vários trabalhos de ajuda social, tal. Então a morte dele ali, desejando que um dia alcançasse uma melhoria em que todos pudessem ser felizes, marca meio que o final disso, né? O final de um sonho, né? E agora a gente vai pra final ali, numa competição sangrenta, em que todos vão tentar resolver as coisas, pensando em si mesmo. Ou assim a gente imagina, pelo menos. A gente tem os Yamatos e o Bufa, o Yamato e o Bufa pensando nisso. Só que, e o Gitz? O que vai ser o Gitz nesse meio? Porque ele tá totalmente em choque ali com o que tá acontecendo, com a descoberta da mãe dele e tudo mais, que ele nem deu pra sentir direito a perda do Keiwa, a perda do Kamen Rider Tycoon, que foi o colega dele durante a série até agora, durante basicamente esses 31 episódios. E agora, né? A gente vê no próximo episódio que vai ser uma disputa acirrada entre ele e o Kamen Rider Bufa, e vai ser sangrenta ali de um jeito que a gente vai esperar ali para uma batalha final, né? Lembrando que esse não é o episódio final de Kamen Rider Gitz, né? A gente tem uma expectativa, né, que teria pelo menos uns 45 episódios por aí, né? Então teria mais uns 14 episódios, mais ou menos, né? Rolando ali. E aí, o que vai rolar depois desse confronto final? Também é bom dizer que a morte final ali do criador dos Yamato ali pro filho dele, né? Para aquele monstro poder se nutrir. E ele mesmo também vai para as cabeças ali para fazer o mundo ideal, né? Como que ele vai estar nesse confronto? Vai ser um confronto final ali entre os Yamato e o Gitz e o Bufa, ou vai ser o vencedor, ele vai se aproveitar, né? Que também tem essa, né? Os Yamatos foram criados
para esse jogo. Então eles sempre foram utilizados. Agora é a vez deles destruírem o jogo, né? E não precisarem mais serem usados, né? Do outro lado a gente tem o produtor e o DGP, que agora, querendo ou não, cara, ele não é mais simplesmente um produtor, né? Porque o Kamen Rider Geats começou com o Desire Grand Prix como se fosse apenas um jogo, alguma coisa assim. Mas conforme os episódios foram passando e as coisas foram se revelando, a gente via que tinha muita coisa errada com esse jogo. Mas esse episódio marca, acredito que, a gota que transbordou o copo, né? Ou o prego que fechou ali o caixão. A gente teve várias instituições malignas na história do Kamen Rider, né? A Shock, os Gorgon, mas essa daí foi a gota d'água ali para colocar o Desire Grand Prix como uma instituição, como uma corporação maligna ali, que está realmente tirando a felicidade, matando pessoas simplesmente pelo entretenimento, né? Então a gente pode fazer vários paralelos isso também, como a forma como os reality shows são feitos, mas também como várias corporações vão explorando as pessoas para, enfim, conseguir a felicidade. E no caso que a gente está nesse mundo de internet que tudo é gravado e posto no YouTube, né? Esse vídeo. A gente tem tudo pelo entretenimento, né? Até quando esse entretenimento é justo, né? Ou limpo, né? Então, tem várias coisas que faz a gente pensar esse episódio e a série até aqui, e várias coisas que faz a gente ver o nosso mundo ali representado nesse jogo maligno ali, cruel, né? Que os Kamen Riders estão dentro, né? Acho que mais do que maligno, a palavra é cruel, né? Injusto, porque as pessoas não escolhem estar ali muitas vezes. O que o Kamen Rider Geats vai fazer? O que agora o nosso protagonista vai fazer para resolver esse problema? E o que vai acontecer depois desse confronto final com o Buffa e talvez recuperar o Vision Driver? Perguntas ali que vamos ver nos próximos episódios. Bem, em resumo, o episódio foi muito bom. Ele conseguiu me prender com questão de drama. A ação ficou muito boa ali, os confrontos, principalmente os confrontos com o Kamen Rider Tycoon. Me deixou um pouco triste como o Tycoon foi pouco aproveitado nos últimos episódios. E esse episódio poderia ter dado mais destaque para ele, assim. Sei que teve destaque legal, mas a luta dele com o Buffa foi muito rápida. Talvez valesse aí um pouquinho mais, ou sei lá. Só que a carga dramática de ele ter desaparecido ali foi muito forte. E quero ver a reação do Ace na próxima. Na verdade, esse episódio ali, ele foi um preparativo para o próximo episódio, né? E eu quero ver o Geats com sangue nos olhos, né? Já que ele já ficou assim com a Nago nos últimos dois. Quero ver nesse ali, ele indo lá se vingar do Keiwa. E depois vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô apostando que o Buffa já era, mas não vai ser tão fácil assim pegar esse Vision Driver. A gente ainda tem o Yamato ali causando. Não acho que ele vai cair fácil. Mas não sei se ele vai já ter uma luta completa ali. E aí eu digo completa com uma luta que vai ter um começo, meio e fim. Talvez ele apareça ali para atrapalhar no final do episódio, né? Só que eu quero ver uma luta definitiva mesmo do Geats com o Buffa. Não é o Yamato aparecendo lá, atrapalhando, e aí os dois ter que se juntar para matar ele no final. Não, eu quero realmente que termine esse confronto ali, que ele já tem uma carga dramática já muito boa ali, né? Com a morte do Keiwa, como eu tenho falado, né? Só que também, vamos e viemos, né? Já foi tudo que tinha que ir. Agora
vambora, né? Detonar um dos dois, de preferência o Buff ali que virou um puta vilão. Do outro lado, como eu falei, eu não vejo o DGP recomeçando ali como estava acontecendo antes. Lógico que a gente tem alguns episódios atrás o próprio produtor falando de ir embora dessa era, o que pode acontecer. Só que eu vejo talvez que ou o Gitz vai realizar o desejo dele que ele escreveu na placa, eu não sei se ele pode mudar ou não, acredito que não, né? Que é ele virar o Game Master do próximo round, né? E aí ele tentar acabar com o DGP por dentro. Ou o próprio produtor trair o Gitz ali para tentar pegar o Vision Driver e o Gitz tentar pegar o dele ali e vai ter um confronto entre os dois. Uma hora ou outra vai, mas eu tô querendo que isso aconteça logo, né? Pra ver o que vai acontecer. Só que mais 14 episódios, gente, é muita coisa. É muita coisa ali, eu não sei ainda o que eles estão planejando. Talvez. Eu tinha falado de mais um DGP ali, né, com o Git como Game Master, e ele tentando agir pelas sombras para acabar com o DGP, até role. Talvez a gente veja inclusive a irmã do Keiro ele aparecendo, ia ser bem legal, mas não sei se ia ter sentido, né? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que foi um episódio legal? Vocês acham que eu viajei muito na batatinha comparando com o Route 6? Vocês acham que ainda vai ter mais algum DGP? Comentam aí, curtam aí e mandem para seus amigos que curtem Kamen Rider, gostam de Tokusatsu ou odeiam, né? Porque ódio engaja no YouTube, né? E no mais, a gente se vê na próxima.